Olá, boa tarde, me chamo Gisele e hoje eu vou falar um pouquinho sobre estudantes com deficiência auditiva surdos. Então vamos entender um pouco sobre a diferença desses dois, certo? Então a deficiência auditiva é a perda parcial, certo? Da audição, onde a pessoa tem dificuldade em ouvir, certo? Que ela pode ser causada pela má formação durante a gravidez, ou pode ser de forma genética, ou adquiridas após o nascimento, ou até mesmo ao longo do tempo, certo? A partir do seu crescimento, desenvolvimento, ser adquirida essa deficiência, certo? E já a surdez é diferente. Por quê? Porque a surdez é a perda total da audição, certo? A pessoa não vai ouvir nada. Não adianta você falar, gritar, que a pessoa não vai ouvir, certo? Então, há essa diferença. Deficiência auditiva, a pessoa consegue ouvir com o auxílio de um aparelho auditivo. E a surdez não. A surdez ele não vai ouvir nada, certo? Então, essa é a diferença para entender, porque muitas pessoas falam que surdo é mudo. Consequentemente, surdo vai ser mudo, porque se ele não ouve, não escuta, consequentemente, ele não vai desenvolver uma fala, certo? Há um problema nas suas cordas vocais por causa da sua deficiência, da sua surdez, certo? Então, entenda essa diferença para vocês não se confundirem, certo? Sobre isso, certo? Então, dentre isso, nós temos o que? A classificação, que ela pode ser congênita, certo? Que ela pode ser adquirida após o nascimento ou antes do nascimento, certo? E quanto ao local, certo? Que pode estar relacionado à parte do seu ouvido, a parte interna, desde a parte mais externa à parte mais interna, certo? E a intensidade, ou seja, se você vai ouvir bem, se você vai ouvir mal, certo? Então, é basicamente isso. E nisso, nós podemos entender que há os tipos de perda auditiva, que ela pode ser condutiva, certo? Que é quando há interferência na transmissão do som. A pessoa recebe, mas ela não escuta normalmente. Que essa dificuldade dessa perda, que é condutiva, ela pode ser tratada, certo? De modo clínico ou cirúrgico, certo? Então, nós temos também a neurosensorial, que essa gera mais uma certa dificuldade maior, porque ela é irreversível, ela não pode ser tratada de modo cirúrgico, certo? E temos também a mista, que está relacionada tanto à condutiva quanto à neurosensorial, certo? Então, dentre esses tipos, nós temos o quê? Os níveis, que ela pode ser normal, certo? Audição leve, moderada e a perda da audição severa, certo? E a surdez profunda, que é quando a pessoa não ouve nada, certo? Então, a partir disso, nós temos o quê? Se a pessoa tem uma perda auditiva, uma deficiência, uma dificuldade de ouvir, ela precisa de quê? De um diagnóstico para conseguir ouvir, dependendo de quê? Do grau, do nível que ela escuta, certo? Para cada nível ou frequência que ela escuta, ela precisa de um tratamento, certo? A partir disso, com atendimento mais especializado, certo? E para as pessoas que escutam normalmente, elas precisam preservar, vamos dizer assim, preservar os ouvidos, ou seja, não deve colocar qualquer coisa no ouvido, limpar com qualquer objeto, certo? Não ouvir som muito alto, certo? Que isso acaba prejudicando a audição, certo? Então, tem esses requisitos tanto de prevenção, diagnóstico e tratamento, que é para atender essas necessidades da pessoa com deficiência, certo? Então, dentre esses requisitos, nós temos o quê? A legislação, que é a Lei de Libras 10.426, certo? Que está relacionado à língua
a língua brasileira de sinais, que é a Libras, onde as pessoas que são surdas, que elas vão para a escola, que elas têm aquele desenvolvimento de escolarização, desenvolvimento de estudo, de aprendizado, ela vai conseguir aprender essa linguagem, que é a Libras, certo? Que é diferente da nossa, que nós utilizamos a fala, e elas vão utilizar as mãos para se comunicar, certo? Então, as pessoas que não estudam ou não foram alfabetizadas, elas vão se comunicar por gestos, né? Que alguém já viu, eu já vi, pessoas que não sabem Libras, elas se comunicam por gestos normalmente. Se a pessoa vai tomar água, falar água, né? Vai fazer o sinalzinho de água. Então, é basicamente isso. Sendo que, mesmo que essas pessoas tenham perda auditiva ou são surdas, elas têm direito tanto na escola como dentro da sociedade. Que isso, na parte da escola, nós temos o quê? O AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado para Deficiente Auditivo, o surdo, certo? Que o AEE ele foi criado justamente para atender esse público, que é a educação especial, certo? Então, os professores que são especializados, eles devem atender essas necessidades, certo? Em conjunto com a escola e com os familiares, para que possa se desenvolver melhor, tanto no seu ensino, tá certo? E também no aprendizado dos alunos, que tem que incluir estes alunos de forma geral, não só esses que possuem necessidades especiais, certo? Mas sim de forma geral. Ou seja, tem que incluir e não excluir, certo? Então, é basicamente isso que deve ser feito. E isso que se espera sempre, né? Nós estamos sempre esperando isso que aconteça nas escolas, mas sabemos que não acontece frequentemente em todas as escolas, tem esses atendimentos, né? Esses acolhimentos especializados para todos os estudantes, não só com deficiência auditiva ou surdos, mas com outros tipos de necessidades especiais. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês que estão vendo, para você que está vendo, certo? Essa diferença sobre a deficiência auditiva e a surdez, certo?